Bem-vindos novamente ao curso de Análise de Demonstrações Contábeis. Nesse vídeo, vamos tratar de índices baseados em medidas de fluxo de caixa. Especificamente, vamos tratar da análise da DFC. As referências bibliográficas estão apresentadas aqui. E, inicialmente, vamos começar conceituando um pouco a medida de fluxo de caixa. O conceito é bastante conhecido, trata-se da movimentação de caixa em um determinado período, bastante importante para avaliar alternativas de investimento, controle de decisões importantes que tenham reflexos financeiros, avaliação da situação presente e futura de caixa da empresa para evitar a iliquidez da empresa, a quebra da empresa, particularmente agora, nesse momento de crise em que estamos vivendo, as empresas estão enfrentando essa situação, muitas empresas estão com dificuldades financeiras, estão com dificuldade de caixa. Quando há sobra de caixa, esse caixa não vai ser aplicado imediatamente na atividade, o que fazer com esse caixa, onde aplicar, como aplicar, quais as melhores aplicações. Então, a análise do fluxo de caixa é uma análise bastante relevante para a situação financeira e econômica de uma empresa e por isso é importante que a gente avalie as medidas de fluxo de caixa e também os indicadores. A fonte de informação mais natural para esses números é a própria demonstração de fluxo de caixa, a famosa DFC. A divulgação dessa demonstração passou a ser obrigatória com a Lei 11.638, foi divulgada em 2007, passou a ser obrigatória em 2008. Essa lei alterou a Lei 6.404 no Brasil e em relação às normas que orientam a elaboração e divulgação, aqui no Brasil nós temos o CPC 03, pronunciamento técnico do CPC, e este CPC foi elaborado com base na norma internacional que, por sua vez, é a IAS 7. Tá ok? Então, essas são as normas que orientam aí, que determinam todos os requerimentos em relação à elaboração e divulgação da DFC. Por que eu estou comentando sobre isso? Por uma questão bastante importante que afeta a análise. De forma geral, os fluxos de caixa eles são classificados em 3 atividades, e a gente vai ver isso daqui a pouco, no modelo de análise. Então, os fluxos são classificados em atividades operacionais, de investimento e financiamento. Porém, em alguns casos, os fluxos podem ser classificados em diferentes atividades. E particularmente é o caso no caso de juros e dividendos, de acordo com essas normas que nós citamos. Juros e dividendos recebidos, de acordo com essas normas, podem ser classificados como operacionais ou investimentos. Então, as normas permitem com que a empresa escolha a classificação, porém é exigida a divulgação específica desses valores, de forma que o usuário saiba qual foi o valor recebido de juros e dividendos. Da mesma forma, juros e dividendos pagos, que podem ser classificados como operacional ou financiamento, também é exigida a divulgação específica. Então, essa tabela resume, de certa forma, as opções que os elaboradores têm ao classificar esses fluxos. E, adicionalmente, o CPC 03 inseriu esse parágrafo que não existe na IAS 7, o 34A, que ainda tenta direcionar as empresas aqui no Brasil para a classificação de juros e dividendos recebidos e os juros pagos para fluxo operacional e os dividendos pagos para o fluxo de financiamento. A alternativa diferente deveria ser seguida de nota. E esse encorajamento, na verdade, segue a tendência do próprio FASB, que é o órgão americano de normas contábeis, que determina dessa forma, que os
juros recebidos, dividendos recebidos e os juros pagos sejam obrigatoriamente classificados como operacionais e os dividendos pagos como financiamento. De qualquer forma, embora haja esse encorajamento, as opções continuam existindo, o que faz com que as empresas, ao publicarem a DFC, possam ter essa liberdade de escolha sem nenhum problema. Faz parte das regras do jogo e as empresas, enfim, cada uma faz aí a sua escolha considerando as suas políticas contábeis. Agora, para o analista, isso é bastante relevante porque, especialmente se ele está comparando empresas e uma classificou os juros, por exemplo, pagos como operacional, a outra empresa classificou como financiamento, essa comparação, no mínimo, está comprometida, porque se ele for calcular índices, se ele for comparar esses números e índices não vão ser diretamente comparáveis, dependendo dos valores, dependendo dos montantes, se forem relevantes. Então, é bastante importante estar atento a esses números, ao padrão desses números e, se for necessário, o analista pode fazer reclassificações. Com relação então à análise da DFC, que tipo de informações nós podemos obter? Nós podemos avaliar o autofinanciamento das operações, uma vez que os fluxos são segregados em operacional, investimento e financiamento. Podemos verificar se a operação já está gerando caixa. Então, se a operação já se autofinancia e se ela gera recursos para manter e expandir o nível de investimentos. Então, se o nível de caixa que ela está gerando atende aos investimentos que a empresa está fazendo, se esse caixa gerado consegue amortizar dívidas bancárias, comparando o caixa da operação e dos investimentos com o caixa dos financiamentos, quanto esse caixa consegue remunerar seus acionistas, enfim, são formas de analisar a DFC e a classificação que é feita na própria DFC auxilia esse tipo de análise. Um possível modelo da DFC para fins de análise é apresentado aqui, não significa que deve ser seguido, mas está alinhado aí ao padrão de apresentação da IAS 7 do CPC 03, já feito no modelo indireto, em que o fluxo operacional é apresentado a partir do lucro líquido. O lucro líquido é ajustado em relação a alguns itens de resultado que não geram caixa naquele período, ou então não são fluxos operacionais, e aí a gente já tem um subtotal que seria uma geração bruta de caixa, um potencial de caixa. Na sequência, temos as variações dos itens operacionais, que na verdade está alinhado com algo que nós já analisamos aqui, que nada mais é do que a variação da necessidade de capital de giro. Então, a variação de clientes, estoques, fornecedores e outros ativos e passivos. Tudo isso calculado gera para nós o fluxo de caixa operacional, que vai ser uma geração, se for positivo, ou um consumo, se for negativo. Na sequência, nós vamos ter o fluxo de investimentos. Então, temos acréscimos ou vendas de participações societárias, máquinas, imóveis, veículos, marcas, patentes, software, ágil e por aí vai. Também podemos ter movimentações de ativos de longo prazo, outros ativos, ou aplicações financeiras de longo prazo. E colocamos aí os recebimentos de juros e dividendos como uma opção de classificação. Não significa que deve ser classificado como investimento, nós acabamos de ver que pode ser classificado como operacional, mas caso o analista queira classificar como um investimento, ou a própria empresa, estaria aí no fluxo dos investimentos. E além disso, o fluxo dos financiamentos, em que a gente apresenta captações e pagamentos de dívidas bancárias, passivos financeiros de uma forma geral, os juros, que também, conforme nós
falamos, podem ser classificados no fluxo operacional, mas caso sejam classificados como financiamento, estariam apresentados nesse local. E também os fluxos de capital próprio, aumento de capital e, eventualmente, pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, que também é incluído aí no pagamento dos dividendos. Então, esse seria o fluxo dos financiamentos. Esses três grupos somados gera para nós o resultado líquido de caixa, ou seja, a variação líquida, seja positiva ou negativa, que comparada com a variação de caixa do balanço, explica para nós o que aconteceu com essa variação de caixa do balanço. Né? Então, se eu calcular o caixa inicial com esse resultado líquido de caixa, com essa variação líquida de caixa, eu chego no nosso caixa final. A partir daí, nós podemos interpretar os principais itens da DFC. Então, aquele primeiro estágio, que nós chamamos de geração bruta, é o caixa gerado pelas atividades operacionais de forma potencial. Ele serve para financiar a atividade operacional, para realizar investimentos, para pagar dívidas bancárias e para remunerar acionistas, potencialmente. A geração bruta de caixa, computada a variação da necessidade de capital de giro, gera para nós a geração operacional de caixa. E para que esse caixa serve? Esse caixa serve para realizar investimentos, pagar dívidas bancárias e atender aos acionistas, remunerar os acionistas, o capital próprio. O caixa 2, depois dos investimentos, seria o caixa gerado pela empresa em geral. Então, seria o fluxo de caixa da empresa. É um conceito até que depois na disciplina de avaliação de empresas é desenvolvido de uma forma mais ampla, até para cálculo dos modelos de avaliação de empresa. Isso aqui estaria alinhado ao fluxo de caixa livre da empresa, porque é o caixa que a empresa está gerando, é o caixa da atividade, e esse caixa serve para quê? Para remunerar as dívidas e para pagar acionistas. E, finalmente, o caixa limpo, aqui o caixa líquido, estaria mais associado ao conceito de valuation de free cash flow to equity, fluxo de caixa livre para o acionista, seria o caixa que finalmente reforça a posição de tesouraria, o caixa final gerado no exercício. Tá ok? Então, essa é a forma de interpretar os principais itens da DFC. E com base nesses itens, nós podemos calcular alguns indicadores que vão nos auxiliar a interpretar a DFC e complementar a análise das demonstrações de uma forma geral. Então, a capacidade de financiamento da NCG, nós vamos avaliar como? Comparando a geração bruta de caixa com a variação da NCG. Então, se a geração bruta de caixa, que é aquele lucro após os ajustes, é suficiente para aguentar a variação da NCG, o que isso significa? Que a empresa consegue, com a sua geração bruta, financiar o giro dela, financiar o crescimento da atividade. Depois, comparando a geração operacional de caixa com o saldo de empréstimos, seja saldo inicial ou aqui eventualmente um saldo médio, o que a gente quer avaliar? A capacidade de pagamento da empresa, capacidade de pagamento das dívidas. Então, será que o que a empresa gera num ano, em termos de caixa, é suficiente para pagar dívidas? Esse é um conceito que muitas vezes na análise de crédito um banco está interessado em saber. Se ele for emprestar o dinheiro para a empresa em um período, será que ela vai ter condições de pagar com caixa que ela gera na operação? Então, vou comparar os dois montantes. Capacidade de investimentos, vou comparar o quanto a empresa está gerando de caixa na operação com o quanto ela está investindo. Então,
ela está tendo capacidade de investir com os recursos que ela gera na operação? Isso é o que esse índice está querendo avaliar. E, finalmente, o fluxo de caixa que a empresa gera na operação, já líquido do que ela fez de investimentos. Então, seria o caixa o caixa livre da empresa, o free cash flow to firm, né? O caixa depois de financiar o giro e depois de financiar os investimentos. Quanto esse caixa conseguiria pagar dos financiamentos? Né? Qual é a capacidade da empresa em amortizar financiamentos de longo prazo com esses recursos gerados pela operação e após realizar investimentos? É uma outra possível análise. Vejam, não são os únicos índices, poderia criar outros a partir dessa mesma lógica. Mas o interessante é que nós conseguimos, a partir da análise da DFC e desses índices, observar qual é a situação de caixa e, claro, em complemento aos demais índices, análise do balanço da DFC, analisar a situação financeira, econômica da empresa e tirar conclusões a respeito da situação da empresa. Mas, de qualquer forma, é importante avaliar a situação financeira, a situação de caixa da empresa, porque as empresas pagam suas dívidas, pagam seus funcionários, fazem suas atividades com dinheiro, com recursos. A questão financeira ela é fundamental, é importante. Então, não podemos apenas olhar para o balanço da RE. O fluxo de caixa ele também é relevante e por isso não pode ser ignorado simplesmente numa análise de demonstrações financeiras. Afinal, a DFC passou a ser divulgada por uma razão, porque espera-se que ela seja relevante, que ela seja útil para quem vai interpretar as demonstrações. E aqui nós estamos mostrando de que forma nós podemos interpretar. Um outro conceito que é bastante utilizado no mercado e que está relacionado ao conceito de fluxo de caixa operacional é o EBITDA. O EBITDA tem um conceito similar à geração operacional de caixa, não é exatamente a mesma coisa. Nós vamos desenvolver o conceito de EBITDA, suas limitações, cálculo, utilidade e também índices num vídeo a seguir.